Boa tarde. Dando continuidade às atividades da Escola Judicial, Tribunal Regional do Trabalho, daqui da região, que dizem respeito à formação permanente de magistrados, servidores, e também por atividades que se estendem a toda a comunidade jurídica, né, operadores de direito do trabalho. Nós, a Escola Judicial, passamos hoje a discutir, nessa tarde, a teoria dos princípios e a interpretação do direito do trabalho. Para tanto, convidamos aqui, como conferencista, o Procurador Regional do Trabalho da 5ª Região, Manuel Jorge e Silva Neto. O Dr. Manuel Jorge é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, professor adjunto de Direito Constitucional da UFBA, ensinando na graduação e também na pós-graduação, mestrado e doutorado, nas disciplinas de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais e também Teoria da Constituição. É professor visitante na Universidade da Flórida, no Levin College of Law, em Direito Constitucional, e professor convidado da Universidade François Rabelais, em Tours, na França. Entre suas obras, diversos artigos, textos publicados em jornais, livros, destaca-se curso de Direito Constitucional pela Lumen Iuris, que hoje se encontra na 6ª edição, né? Um livro que transcende a noção de um mero manual, um livro profundo, que vai ao encontro das pretensões não apenas dos estudantes da graduação, mas de todos os operadores do direito no âmbito prático e também em nível de pós-graduação. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora para o nosso conferencista. Boa tarde a todos nesse estúdio, boa tarde a todos em todos os estúdios e salas no estado da Bahia. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o juiz Guilherme Ludwig, dos mais laboriosos desse Tribunal Regional do Trabalho. Quero também, nesse momento, agradecer o convite que me foi formulado para proferir essa videoconferência a respeito de um tema tão importante que é a teoria dos princípios e a interpretação do direito do trabalho. Agradecer na pessoa da diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, desembargadora Débora Machado. Quero também cumprimentar a mesa diretora deste Tribunal Regional do Trabalho, na pessoa da sua presidente, desembargadora Ana Lúcia Bezerra, cumprimentando-a pela notável gestão à frente deste tribunal, e cumprimentar também a próxima mesa diretora, na pessoa de sua presidente eleita, desembargadora Vânia Chaves, desejando-lhe profícua gestão que seguramente ocorrerá. Quero também cumprimentar todos os juízes do trabalho, todos os advogados, servidores da Justiça do Trabalho e estudantes que estejam eventualmente nos assistindo neste momento. Quando eu fui convidado para essa videoconferência, eu pensei num tema que pudesse instalar uma reflexão a respeito dos novos contornos do direito do trabalho e uma conexão entre esses novos contornos e o modo como nós devemos interpretar essa nova realidade das relações trabalhistas. E pensando nesse tema, eu resolvi optar pela teoria dos princípios e a interpretação do direito do trabalho. Isso por uma razão muito simples.
a Constituição brasileira de 1988, depois de ultrapassar um período de vigência meramente formal, a Constituição passou a ser percebida por todos os aplicadores do direito e nos mais diversos domínios normativos que nós possamos considerar: o direito do trabalho, o direito processual, o direito penal, o direito processual penal, o direito administrativo. Portanto, após um período triste, eu diria, de mera vigência formal da Constituição, o instrumento normativo que se localiza no plano mais elevado do nosso ordenamento jurídico, finalmente recebeu a atenção devida pelos aplicadores do direito, por todos aqueles que estão preocupados com a produção e a interpretação das normas jurídicas. E nós todos, meus caros amigos, nós todos somos copartícipes desse processo em que se passou a conferir às normas constitucionais a importância que naturalmente elas detêm. E somos copartícipes porque esse processo de concretização da Constituição, esse processo de reconhecimento da eficácia das normas constitucionais no Brasil é um processo relativamente recente. E tratando-se de um processo relativamente recente, todos nós somos, portanto, copartícipes desse processo. Eu me recordo que na década de 90, quando eu estava estudando mestrado em São Paulo, que eu conheci uma advogada que me fez a seguinte pergunta: meu caro, você veio a São Paulo fazer o quê? Eu disse: eu vim a São Paulo trabalhar e estudar. Ah, estudar? Que interessante. Está estudando o quê? Não, eu estou estudando mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Puxa, que interessante. Você está estudando o que lá? Trabalho? Eu disse: não. Processo civil? Eu disse: não. Civil? Eu disse: não é civil. Ora, então está variando para a área penal. Não, não é penal. Processo penal também não é. Ela então disse: veio aqui estudar o quê, meu caro? Eu disse: direito constitucional. Ao que ela replicou: você está brincando comigo? Você quer dizer que você saiu de Salvador, veio morar em São Paulo para estudar direito constitucional? Meus amigos, verdadeiramente, o que se pode dizer é que essa representou uma visão que se colava à visão do jurista médio no Brasil na década passada, na década de 90. E esse comportamento retrata uma ausência de cultura constitucional da nossa civilização brasileira, que, sem querer perquirir os fatos históricos subjacentes a essa ausência de cultura, nós podemos indicar, por exemplo, a ausência de solidariedade social. O brasileiro, como resquício de sua ancestralidade, ele é pouco solidário, porque ele foi forjado dentro de uma cultura em que havia a consagração
do individualismo, das grandes empreitadas individuais, mas não foi forjado para a construção de um ideal de sociedade livre, justa e solidária, como a própria Constituição de 1988 descreve no artigo 3º, inciso 1º. Eu não estou aqui dizendo que nós seríamos melhores ou piores se fôssemos colonizados por outros. Não é isso absolutamente que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos assim. Nós somos bons assim, mas também nós somos maus assim, porque nenhuma civilização é totalmente boa e nenhuma civilização é totalmente má. Apenas registro que esse dado da nossa ausência de cultura constitucional é um dado que felizmente vem se dissipando com o tempo. Nós éramos assim, continuamos a ser assim um pouquinho, mas nós estamos melhorando. Estamos começando a perceber que, dentro de um contexto de realização de justiça substancial, não se pode desprezar um instrumento paradigmático de reforço à ideia de solidariedade, como é a Constituição de 1988. Essa é a razão por que me parece sumamente importante registrar esses momentos em que nós percorremos um limbo jurídico com vigência formal da Constituição, mas sem vigência factual das normas constitucionais. Esse é um processo muito recente, que não conta, seguramente, com 20 anos. Então, é um procedimento relacionado ao repensar a respeito da Constituição. E ainda bem que cultura não é. Cultura está sendo. Cultura é um dado que se inicia e que o povo se redescobre nesse processo cultural e desvenda os seus propósitos ao longo dos tempos. Então, eu me vejo totalmente compelido, nesse momento inicial da nossa videoconferência, a referir que nós éramos assim, mas felizmente nós não estamos condenados a ser assim por toda a história da nossa civilização, por toda a história do nosso povo. E é nesse momento que nós compreendemos que a Constituição passou a ocupar no cenário jurídico brasileiro uma importância destacada. Uma importância jamais percebida na história constitucional brasileira. Mercê da intervenção do cidadão, seguramente como decorrência do processo de conscientização de cada um de nós, que possibilitou a elevação das demandas sociais em torno do texto constitucional. Peter Haber, jurista e constitucionalista alemão, que esteve recentemente participando do Congresso Brasileiro de Direito Constitucional, escreveu um trabalho, Hermenêutica Constitucional, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Ali, ele refere a ideia central, o núcleo do seu trabalho, que é a conferência de legitimidade ao cidadão comum para a interpretação da Constituição. Essa ideia de Peter Haber é sumamente importante, não apenas no contexto da elevação da eficácia das normas constitucionais, mas também para abrir perante os intérpretes formais da Constituição
e um deles, o mais importante deles, o Supremo Tribunal Federal, abrir o Supremo Tribunal Federal às considerações que da Constituição fazem os cidadãos que são destinatários dos seus comandos. Isso foi muito importante e a doutrina de Haberl foi importantíssima para esse objetivo, para esse aspecto, tanto que nós podemos dizer que a ideia do amigo da corte, o amicus curiae, que se localiza na Lei 9.868 de 99, é uma ideia que pode ser tranquilamente tributária do pensamento de Haberl no que se refere à interpretação procedimental, à interpretação plural da Constituição. Então é preciso considerar que os tempos já são outros. O que parece evidente atualmente é reconhecer que a Constituição, se não totalmente, porém, ainda que parcialmente, a Constituição triunfou. E a Constituição triunfou na medida em que os aplicadores do direito perceberam a indispensabilidade de conhecimento dos comandos da Constituição para promover uma solução juridicamente adequada dos problemas normativos que são postos à sua apreciação. A Constituição está em todo lugar e ao mesmo tempo. É o fenômeno que o professor Daniel Sarmento denomina de ubiquidade constitucional. E essa ubiquidade constitucional, ela é resultado do processo histórico do cansaço da sociedade brasileira pelas soluções que venham a impor um modelo de interpretação jurídica individualista e civilista. Esgotou-se o modelo de interpretação, o modelo hermenêutico clássico para solucionar os problemas normativos de natureza constitucional. E isso também foi destacado com muito acerto pelo movimento neoconstitucionalista. O neoconstitucionalismo traz a ideia de que da Constituição nós devemos extrair a máxima efetividade das suas normas. Ora, se da Constituição nós devemos extrair a máxima efetividade das suas normas, parece evidente que a Constituição, a partir desse momento, passa a habitar um núcleo, um local muito mais elevado dentro do sistema normativo. E também, nós não podemos deixar de considerar que dentro do contexto de uma Constituição que se quer viva, de uma Constituição que se quer concretizada, nós não podemos de maneira alguma esquecer a ideia de transconstitucionalismo. Então a ideia que parecia nova de neoconstitucionalismo já se encontra hoje, não digo superada, mas renovada pela ideia de transconstitucionalismo. O que vem a ser o transconstitucionalismo? Nada mais é do que um movimento que determina o entrelaçamento entre ordens jurídicas distintas para o fim de maior e mais eficaz proteção dos direitos humanos. Um caso muito interessante
foi o caso de Caroline de Mônaco, que é relatado pelo professor Marcelo Neves, que possui um trabalho exemplar sobre transconstitucionalismo, cujo título é homônimo, Transconstitucionalismo. Caroline de Mônaco teve a sua imagem física, juntamente com a do seu marido e de seus filhos, retratada por paparazzi alemães. Ela então ingressou com a medida judicial perante a Corte Constitucional Federal Alemã, que concluiu simplesmente pela legitimidade do comportamento da imprensa alemã. Inconformada, ela adotou uma iniciativa judicial perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, assumindo pronunciamento contrário à Corte Alemã, disse: não é o fato de a pessoa ser famosa que implica o afastamento do seu direito à vida privada, do seu direito à intimidade, inclusive direito que vamos examinar na nossa videoconferência de hoje, preso às relações de trabalho. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, portanto, considerou ilegítimo o comportamento dos paparazzi alemães, estabelecendo uma decisão contraditória àquela decisão do tribunal alemão. A grande discussão era como compatibilizar essas decisões, se é que essas decisões são compatíveis. Surgindo assim a necessidade de estabelecer um intercâmbio criativo, de se consolidar um aprendizado recíproco Então estabeleceu-se a necessidade de um intercâmbio criativo, de um aprendizado recíproco entre tribunais constitucionais, por exemplo. Então nós não podemos, diante de um quadro em que a ordem jurídica ela se entrelaça com outras ordens jurídicas, nós não podemos desprezar os processos que atualmente se relacionam a uma interpretação constitucional. Não é possível referir uma hermenêutica clássica para a interpretação de direitos fundamentais no campo das relações de trabalho. Eis a razão por que a teoria dos princípios apresenta uma importância enorme para o contexto da interpretação constitucional e, por que não dizer, para a interpretação do direito do trabalho. E aqui me servirei em demasia dos subsídios dessa teoria dos princípios para solucionar problemas relacionados à efetividade dos direitos fundamentais no campo das relações de trabalho. Então esse é o propósito de nossa videoconferência. Trabalhar a investigação da eficácia dos direitos fundamentais no campo das relações de trabalho a partir e com fundamento numa teoria dos princípios. A teoria dos princípios já é um fato na doutrina. O professor Guilherme Ludwig bem a utilizou na sua brilhante dissertação de mestrado. E sabe como essa teoria dos princípios foi fundamental para desmistificar, para clarificar, para tornar claro, para tornar inteligível o que é princípio. Porque desde a década passada, Ronald Dworkin, que é um dos autores mais referidos no que
toca a teoria dos princípios, desde a década passada, do Dworkin, atualmente ministrando o seu magistério perante a Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, ele ressalta que a década de 90 foi a década dos princípios. O que era princípio? Tudo. Tudo era princípio. Princípio disso, princípio daquilo outro, enfim. O jurista, o aplicador do direito, ele se viu numa situação bastante desconcertante. Os princípios são muito importantes. Os princípios são relevantes. Temos princípios de interpretação constitucional, mas temos também norma-princípio. E temos princípio da função social. Temos princípios fundamentais. E temos princípios constitucionais sensíveis. Ora, qual foi o resultado disso tudo? O resultado é que, como tudo passou a ser princípio, a terminologia princípio, no seu contexto técnico, passou a ser semanticamente desgastada. Porque ninguém mais poderia, com ciência, com técnica, dizer o que era um princípio, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que é um princípio. Ele é sólido, ele é líquido ou ele é gasoso? Aqui lembrando o meu querido professor José Joaquim Calmon de Passos. Saudoso e querido professor José Joaquim Calmon de Passos. O que é princípio? Porque se eu estou dizendo que farei uma investigação sobre a teoria dos princípios e a interpretação do direito do trabalho, é preciso saber o que é princípio. Porque se eu não souber, eu não estou cumprindo uma etapa obrigatória da minha investigação. E aqui, me parece importante registrar que os princípios podem ter duas naturezas distintas. Os princípios podem ter duas naturezas distintas. O princípio pode ser norma jurídica. O princípio pode ser norma jurídica, mas o princípio pode ser também valor normativo. Por quê? A uma altura dessa, diante da confusão que reina a respeito da terminologia princípios, é necessário reconhecer que nós utilizamos a palavra princípio para realidades normativas que são completamente diferentes. Me vejo, consequentemente, forçado a reconhecer que os princípios possuem, portanto, essa dúplice natureza. Repetindo, ou os princípios são normas jurídicas, ou os princípios são valores normativos. Qual o exemplo que nós poderíamos destacar de princípios que são normas jurídicas? Ou mais ainda, princípios que estão na Constituição que podem ser considerados normas jurídicas? Muito fácil e muito simples. A esmagadora maioria dos direitos fundamentais são princípios que se convertem em normas jurídicas.
Mas nós podemos também considerar que princípios são valores normativos. Vejam como são distintos, por exemplo, dois princípios referidos com a mesma terminologia. Será que direito à intimidade tem a mesma natureza que o princípio da unidade da Constituição? Nada tem a ver um princípio com o outro. Logo, o que nós podemos considerar é que o direito à intimidade, juntamente com outros direitos individuais, com outros direitos fundamentais recolhidos diretamente da Constituição, na condição de princípios, se convertem em normas-princípio. Se convertem em normas-princípio. Ao passo que o princípio da unidade é um princípio de interpretação constitucional. É um valor normativo. A importância desse princípio se conexiona à postura valorativa do intérprete, porque se o sistema normativo, se a Constituição de 1988 não sufragasse, não contivesse espalhada pelo sistema da Constituição, ou espalhado no sistema da Constituição, a ideia de que a Constituição deve ser interpretada preservando-se a sua unidade de sentido, a doutrina jamais poderia cogitar de um valor normativo chamado princípio da unidade da Constituição. Ao passo que o direito à intimidade, à imagem, à vida privada, à honra, à liberdade religiosa, à liberdade de informação, à liberdade de associação, todos esses direitos fundamentais são princípios, mas eles estão localizados em posição distinta daqueles princípios que são valores normativos. Porque, ao examinar a Constituição, eu me deparo imediatamente com esses princípios que se convertem em normas jurídicas. A intimidade, por exemplo, está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Assim também a imagem, a honra, a vida privada das pessoas, a liberdade religiosa se encontra prevista em diversos incisos, o 5 do artigo 5º, o 8º, além do próprio artigo 19, inciso 1º, que estabelece e consolida a ideia de Estado laico no Brasil, ao menos no plano formal. E é por isso, já ingressando na teoria dos princípios e a indicação desses princípios no âmbito da interpretação constitucional, é por isso que, na atualidade, despontou a importância da doutrina de dois autores no âmbito da doutrina estrangeira que trouxeram uma contribuição muitíssimo importante para o reconhecimento desta realidade normativa chamada princípios. Eu disse a todos vocês que os princípios poderiam ser considerados normas jurídicas ou valores normativos. Vamos deixar de lado, vamos esquecer os princípios como valores normativos. E vamos estudar agora exclusivamente os princípios como normas jurídicas. Esses dois autores são Ronald Dworkin e Robert Alex. O primeiro norte-americano
e o segundo alemão. Dworkin publicou um livro já traduzido para o português, sob título Levando os Direitos a Sério. E Robert Alex publicou também um livro, também já traduzido para o português, sob título Teoria dos Direitos Fundamentais. Qual é a importância desses autores para o reconhecimento e a consolidação de uma teoria dos princípios? Robert Alex, por exemplo, diz que os princípios, atenção que eu estou fazendo referência aos princípios como normas jurídicas. Esqueçamos dos princípios como valores normativos. Robert Alex refere que os princípios são mandados de otimização. É uma ideia já muito propalada a respeito do pensamento de Robert Alex. Os princípios são mandados de otimização. O que é que ele quer dizer com a ideia de que princípios são mandados de otimização? É que essas normas jurídicas, chamadas princípios ou normas-princípio, elas devem ser concretizadas num plano máximo possível, de acordo com as condições fáticas e jurídicas existentes. Vejam então a ideia que ele traz de norma-princípio. Ele refere que esses princípios devem ser interpretados de sorte a que se possa extrair dessas normas o máximo em termos de otimização diante, e aqui me parece evidente, das condições fáticas, porque a Constituição não se dissocia da realidade para a qual ela incide. Temos aqui uma ideia muito interessante de Friedrich Miller, que menciona o texto e o contexto, a norma e o programa da norma. Mas basta que vocês considerem que a ideia de princípio está associada a um mandado de elevação de eficácia dessa norma. Porém, de acordo com as condições fáticas e de acordo com as condições jurídicas. Mas notem também que uma Constituição, ela não é composta exclusivamente de normas-princípio. A Constituição possui outros tipos de normas, ou melhor, possui outro tipo de norma. A Constituição possui normas-princípio, mas também a Constituição, e aqui destaco a contribuição desses autores, a Constituição também possui regras constitucionais. Então, estamos assim diante da conhecida dicotomia entre princípios e regras constitucionais. Temos, consequentemente, normas-princípio na Constituição e temos normas-regra na Constituição. Qual é a diferença? E aqui me parece fundamental destacar essa diferença para bem compreender a teoria dos princípios. Qual é a diferença entre normas-regra e normas-princípio? É que no caso das normas-regra que nós vamos encontrar na Constituição, ou ela se aplica a um determinado caso e afasta todas as outras normas-regra,
ou ela não se aplica e outra norma-regra será aplicada. Então, para a solução do problema da norma-regra, basta recorrer ao fenômeno da subsunção. Teríamos, assim, um fato abstrato descrito na norma, um fato concreto, e a subsunção seria a operação mental do intérprete que promove a adequação desse fato concreto ao fato abstrato tipificado no sistema do direito positivo. Os princípios, ou as normas princípio, não operam desta forma. Enquanto as normas regra, nós convivemos com o sistema de aplicação tudo ou nada, a expressão é de Dworkin, convivemos com o sistema de aplicação tudo ou nada, ou aquela norma é válida e ela incide totalmente sobre o quadro fático, ou a norma não é válida para a solução daquele problema normativo ocorrente e devemos recorrer a outro enunciado normativo, de modo absoluto. Não há equilíbrio entre normas regra. Com a norma princípio, ou diante de colisões entre normas princípio, nós não atuamos desta forma. Diante de colisões entre normas princípio, adverte Canotilho em seu livro Estudo sobre Direitos Fundamentais. Diante de colisões entre normas princípio, nós precisamos promover a harmonização dos direitos fundamentais colidentes. Atenção para isso, porque eu não falei ainda em ponderação. Muitos acreditam que diante de uma colisão entre direitos fundamentais, entre normas princípio, que devemos imediatamente recorrer à ponderação. Errado. Certo está Canotilho quando diz que nós devemos empreender a harmonização. A harmonização, pensem no seguinte: numa balança cujos pratos estão em equilíbrio perfeito. Essa, embora seja uma ideia quase que matemática, pode povoar a nossa cabeça para nos certificar a respeito dessa ideia metafórica e como ela é importante para determinar que, em primeiro lugar, faça-se a harmonização. Tente-se a compatibilização máxima entre os direitos que se encontram em colisão. E a esse assunto voltarei no segundo bloco da videoconferência, quando examinarmos as colisões de direitos fundamentais no campo das relações de trabalho e a absoluta determinação de harmonizá-los em primeiro lugar e, em segundo lugar, ponderá-los. Portanto, eu repito, diante de colisão entre normas princípio, entre normas descritoras de direitos fundamentais, o que nós devemos fazer é recorrer à harmonização para deixar em perfeito equilíbrio esses direitos fundamentais. Se, no entanto, essa harmonização for materialmente inviável, for factualmente impossível, aí sim recorreremos à ponderação de interesses, a denominada técnica de ponderação de interesses. A harmonização se diferencia da ponderação em que sentido? Se diferencia da harmonização por quê? Porque esse processo
pressupõe a colocação dos direitos fundamentais no mesmo plano. Ao passo que na ponderação há sempre um direito fundamental, há sempre uma norma princípio que fica com maior peso do que a outra. E é claro que se nós estamos diante de um sistema constitucional que consagrou diversos direitos fundamentais e existe uma solução que promove uma compatibilidade ideal entre esses direitos fundamentais, é essa a solução que nós devemos adotar. E não a solução ponderada. E não a solução forjada no âmbito da técnica de ponderação de interesses. Porque nesta última, um direito ficará lá em cima e o outro direito fundamental ficará lá embaixo. Consequentemente, meus caros, eu devo referir que na Constituição, obrigatoriamente, nós temos norma-princípio, mas também nós temos norma-regra. Exemplo de norma-princípio, eu já referi aqui. E norma-regra? Onde é que nós encontraríamos um exemplo de norma-regra na Constituição? Muitos exemplos. Diversos exemplos. Bastando para essa conclusão indicar a ideia de que a Constituição é o texto organizativo do Estado. Sendo o texto organizativo do Estado, a Constituição é um instrumento que prescreve competências invariavelmente indelegáveis. Logo, quando eu abro a Constituição, no artigo 21, e observo a dicção quanto às competências exclusivas que são atribuídas à União Federal, é óbvio que esse artigo 21 e todos os seus incisos descreve a realidade de uma norma-regra. Isso não é uma norma-princípio. Isso é uma norma-regra por quê? Porque ou se aplica aquele artigo 21 para determinar uma atribuição indicativamente endereçada à União, ou não se aplica esse artigo 21 e é outro ente da Federação que incorpora a atribuição constitucionalmente outorgada. Não só o artigo 21. Aqui no campo do Poder Judiciário, no campo da Justiça do Trabalho, haveria alguma hipótese de competência material que pudesse ser dividida entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual? Todos sabem que competência material ela é indivisível. Ora, e se eu tenho na Constituição, no artigo 114, os seus 9 incisos, a referência segundo a qual é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar dissídios cujo conteúdo os incisos da Constituição referem, é óbvio, é evidente, está claro, como uma bela manhã de sol nessa nossa cidade do Salvador, que eu espero que faça sol esse final de semana, é evidente que esta é uma norma-regra. Ou se aplica esta norma descritora de competência da Justiça do Trabalho, ou se aplica outra descrevendo a competência de outro tribunal que não o Tribunal do Trabalho. Norma-regra. E assim sucessivamente com todas as outras normas que tipificam competências dentro da Constituição de 1988. Não posso, portanto, ultrapassar a exposição sobre a teoria dos princípios sem promover indicação a todos vocês a respeito dessa realidade que a Constituição não pode, de jeito algum, possuir apenas normas princípio.
Porque, segundo Humberto Ávila, no seu Teoria dos Princípios, se o sistema constitucional contivesse exclusivamente normas-princípio, ele seria demasiadamente flexível. E se o sistema constitucional contivesse exclusivamente normas-regra, ele seria demasiadamente engessado. Logo, é da combinação quanto à existência de norma-princípio e norma-regra que se perfaz e se viabiliza efetivamente a produção e a interpretação adequada do direito constitucional e do direito como um todo. Há, portanto, e nós não podemos esquecer isso, um convívio fraterno, um convívio harmonioso entre norma-princípio e norma-regra. E aqui não vale, isso é importante dizer no âmbito de uma teoria dos princípios, e aqui não vale dizer que os princípios ou as normas-princípio são mais importantes do que as normas-regra. E, hierarquicamente, as normas-princípio teriam prevalência sobre as normas-regra. Não. Por quê? Porque cada uma atua dentro de um contexto completamente distinto. Então não há por que se cogitar de hierarquia das normas-princípio em face das normas-regra, porque as atribuições de cada uma é completamente diferente, como nós já podemos perceber. As normas-princípio destinadas à proteção dos direitos fundamentais. As normas-regra destinadas à previsão de competências de órgãos criados pelo legislador constituinte originário. Então, posto dessa forma, me parece absolutamente importante fazer esse enquadramento inicial da teoria dos princípios para o reconhecimento de que o direito do trabalho necessariamente vai se servir da teoria dos princípios para solucionar problemas que não podem ser solucionados através da hermenêutica clássica, através do processo gramatical, do processo lógico, do processo sistemático e até de um processo que eu tenho uma especial afeição, que é o processo histórico evolutivo. Certa feita, eu utilizei o processo histórico evolutivo para resolver um problema levado ao Ministério Público do Trabalho. Tratou-se de uma denúncia de um sindicato de marítimos, segundo a qual a companhia que era responsável pela travessia Salvador, Veracruz e Veracruz-Salvador não estava pagando horas extras aos marítimos sob o fundamento de um enunciado da CLT que determinava o seguinte, que o mero fato da embarcação não induzia tempo à disposição do empregador. Mas observe que coisa interessante que aconteceu. Porque a CLT, ela é de 1943. Em 1943, não havia navio que carregasse carros. Aliás, em 1943, somente as pessoas abastadas possuíam carros. Hoje, ainda bem, não comungo com a opinião que já foi referida, de que o problema de trânsito é o problema de que o baiano ou o soteropolitano está tendo acesso às concessionárias. Quanto mais acesso, quanto melhores as condições materiais, assim seja.
O poder público é que deve assumir a sua responsabilidade de dar a contrapartida para que as condições materiais dos indivíduos, que são os endereçados da finalidade do Estado, que essas condições sejam efetivamente cumpridas e protegidas. Então, me chamou a atenção esse fato. Em 1943, a CLT só podia dizer que o mero fato da embarcação não induzia tempo à disposição do empregador, porque o marítimo embarcava no porto de Salvador e só desembarcava no porto de Roterdã, na Holanda. E a pergunta é, será que durante todo esse percurso de 3, 4 meses ele estava à disposição do empregador? É claro que não estava. Aí a pergunta que eu coloco a todos vocês. O marítimo, que está embarcado no ferryboat, ele está sempre à disposição do empregador? Sempre à disposição do empregador. Logo, a interpretação a ser feita aqui é a interpretação calcada no processo histórico evolutivo para reconhecer o momento em que a norma foi editada, as condições históricas, econômicas, sociais que se encontravam naquela época, mas também promover a atualização desse enunciado normativo para que ele esteja apto e adequado para a solução do problema normativo presente. Isso me parece fundamental. Por isso que eu, como dito, me afeiçoei, em virtude desse fato específico, ao processo histórico evolutivo para a interpretação das normas jurídicas. Mas é chegado o momento de destacar a teoria dos princípios, no âmbito da interpretação do direito do trabalho, ou mesmo no âmbito da interpretação dos direitos fundamentais aplicáveis às relações de trabalho. Porque é claro que não se restringe a aplicação da teoria dos princípios ao campo dos direitos fundamentais. Nós vamos encontrar, mesmo na CLT, enunciados normativos que se convertem em normas princípio. Entretanto, um recorte que nós fizemos, estrategicamente recorte que se afina com a nossa investigação acadêmica, resolvemos destacar o problema da efetividade dos direitos fundamentais, das colisões de direitos fundamentais no campo das relações de trabalho. E aqui me parece que também, sobretudo, a teoria dos princípios exercita um papel inestimável, insubstituível para a solução dos problemas normativos de natureza trabalhista que, me permitam, os maiores problemas relativos ao direito do trabalho nessa nossa pós-modernidade não são problemas essencialmente trabalhistas. São problemas que transcendem a esfera do direito do trabalho para recolher, inclusive, a ideia de que são problemas de efetividade de direitos fundamentais. Mas vejam que eu pedi a vocês que esquecessem os princípios como valores normativos. Agora, no campo da utilização da teoria dos princípios para interpretar o direito do trabalho, eu peço a vocês que ressuscitem os princípios como valores normativos. Se recordem da ideia referida aqui no início da nossa videoconferência, de que os princípios são normas jurídicas, mas que eles também se convertem em valores normativos. E eu estou querendo dizer isso porque nós vamos encontrar
princípios, que são valores normativos, que são sumamente importantes para a interpretação do direito do trabalho, que não estão em legislação infraconstitucional. Estão na Constituição. Ou seja, nós vamos encontrar princípios de interpretação absolutamente relevantes para a solução de conflitos trabalhistas que não se encontram na legislação, ao menos exclusivamente, mas também e principalmente na Constituição Federal. Vejamos, por exemplo, o artigo 7º caput da Constituição Federal. O artigo 7º caput tem o seguinte enunciado: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Parece claro que o artigo 7º caput da Constituição pode ser considerado um valor normativo que constrói um princípio da maior importância para a interpretação do direito do trabalho. E que princípio é esse? O princípio da proteção ao hipossuficiente. O princípio protetor. Por quê? Me parece claro que se a Constituição diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, essa mesma Constituição está indicando de modo claro que ela, a Constituição, é, me desculpem a metáfora, o depósito mínimo dos direitos sociais trabalhistas, cabendo